Nessa aula aqui, você vai desvendar comigo todas essas siglas que confundem a sua cabeça sobre investimento, que é IPCA, o que é Tesouro Selic, Tesouro Direto, FGC. Então, nós vamos desvendar juntos aqui essa sopa de letrinhas para que você, a partir de hoje, saiba exatamente o que significa cada uma delas e possa fazer os seus investimentos com segurança, com conhecimento e sendo um investidor independente. Então, aqui tem algumas letrinhas, né, que provavelmente você deve ter ouvido ou visto em algum lugar e deve ter se perguntado: caramba, o que significa isso tudo? O que significa um LCA, um CDB? CDB e CDI é a mesma coisa? É um RDB? Por aí vai. Então a gente vai aqui, eu vou explicar para você, vai ser uma aula um pouquinho mais teórica, né, mais desmiuçada aqui, para que você consiga entender, tá? Eu vou tentar ser o mais prático, o mais simples possível na minha fala, para que isso fique de fácil entendimento para você, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, Selic, né? Aqui a gente tem aquela taxa Selic que a gente ouve sempre falando, ela está sempre sendo comentada, e aqui eu trouxe alguns pontos que são importantes sobre essa taxa, que são as siglas de taxas, né? Aqui eu vou falar das três. Quando a gente fala de investimento, as três principais siglas que vão ter impacto direto sobre a rentabilidade dos nossos investimentos. Então, as siglas das taxas são as taxas que vão ter impacto direto sobre o rendimento do seu investimento. Então, você precisa entender e conhecê-las. Selic. Selic significa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, tá? Então, a taxa Selic, ela é a taxa básica da nossa economia, tá? Ela é a taxa que regula o quanto que você vai pagar no empréstimo ou o quanto que você vai ter de rentabilidade no investimento atrelado a essa taxa, tá? Então, ela influencia diretamente as taxas de empréstimo, financiamento, e as próprias aplicações financeiras que você faz. Então, ela, como eu falei, é a taxa básica. Todo investimento ele vai estar mais rentável do que a taxa básica ou menos rentável, que é o caso da poupança, especificamente falando, tá? E ela funciona da seguinte maneira: a cada 45 dias existe um órgão chamado Copom, tá? Que vai definir qual que é o destino da taxa Selic, tá? Ela tem uma principal característica que você não vai esquecer mais. O objetivo da taxa Selic é frear a nossa inflação. Então, a taxa Selic é a taxa básica de juros que vai te ajudar a entender. Se ela estiver muito alta, você vai ter ali, por exemplo, dificuldade para pegar empréstimos, porque as taxas vão estar altas. Agora, se estiver baixo, você pode considerar, por exemplo, se vale a pena, se não vale a pena. E aí você também entender sobre os investimentos. Quando ela tiver a taxa Selic, né, for comunicado, você vai entender que essa taxa é a taxa que vai nortear aí a rentabilidade do seu investimento, que está atrelado à taxa Selic. Então, você tem, por exemplo, Tesouro Selic, né? Um CDB atrelado com taxa Selic, 100% da taxa Selic. Então, é essa taxa que vai regular, tá, os seus investimentos e os investimentos básicos do Brasil. CDI é um certificado de depósito bancário, né? Interbancário, na verdade, porque é uma taxa que os bancos usam para emprestar dinheiro entre eles até 24 horas. Eu não sei se você sabe, mas os bancos eles têm uma regra básica que eles não podem fechar no negativo. Tá? Então, o que eles fazem? Para que eles não fechem negativamente o dia, porque muitas pessoas podem ter pego empréstimo ou tirado dinheiro da poupança ou do próprio banco, ele vai e pede dinheiro emprestado para um outro banco. Então, ao pedir dinheiro emprestado para esse banco X, né, o banco Y pede dinheiro emprestado para o banco X, eles combinam que a devolução vai ser feita em cima dessa taxa, CDI. E aí o banco paga no dia seguinte, tá? Essa taxa com esse valor de empréstimo com a taxa, né, de juros sobre esse valor que foi pego emprestado. E aí, essa taxa ela é calculada diariamente, tá? Os bancos eles calculam diariamente. Porém, ela está sempre seguindo a taxa Selic. Então, quando você ouvir, por exemplo, que a taxa Selic está 13% ao ano, a taxa CDI ela vai estar sempre um ponto percentual abaixo. Ou seja, se a taxa Selic está 13%, a taxa CDI vai estar 12,90% ou 12,9% ao ano. Ou seja, sempre um ponto percentual abaixo.
A taxa Selic está 12,75. A taxa CDI vai estar 12,65. Você pode encontrar ela facilmente aqui no banco, no site da B3, da Bolsa de Valores. Então, eu deixei o site aqui, só você clicar aqui que você vai ser direcionado para lá diretamente. E lá no canto superior direito, você já vai conseguir mais ou menos por aqui ver lá, taxa CDI do dia. Então, como que você identifica ela? Taxa CDI, vai estar escrito taxa CDI e a data do dia que você está vendo. E aí ela vai estar lá a porcentagem que ela está rentabilizando naquele momento, tá bom? E aí temos também a taxa IPCA. O IPCA, para quem não sabe, é o índice do preço, né, ao consumidor amplo. Então é a nossa inflação e ela é a cada fim de mês, né, ela é revisada para poder fazer aí os ajustes dos preços, né, do índice oficial. Ela é o índice oficial da nossa inflação. Então, a taxa IPCA, ela também tem influência nos investimentos, porque você tem investimentos que têm ela atrelado como taxa de rentabilidade. Por exemplo, o IPCA+, um CDB atrelado à taxa com o indexador IPCA. Então, você vai encontrar essas nomenclaturas se combinando, mas você precisa entender o seguinte: quando você tiver um indexador, né, que são as taxas aqui, Selic, CDI, IPCA, você já sabe que a rentabilidade vai ser com o valor daquela taxa naquele momento. Então, você pode buscar essas taxas, por exemplo, a taxa Selic você pode colocar no Google Selic hoje, ou ir direto no Banco Central, que é bcb.com.br.gov.br, tá? E aí você vai encontrar logo na entrada ali a taxa Selic e a taxa IPCA do dia, tá? E aí você vai ter uma visão ali de quanto o rendimento vai ser, quanto vai render o seu investimento sobre aquelas taxas ali. Tudo bem? Então, seguindo agora as siglas dos títulos, né, os títulos privados. Quando você ouve lá um título de banco, um título de uma instituição financeira, você tem essas siglas: um CDB, um RDB, um RDC, um LCI, um LCA. Então, o CDB, o que que ele é? Ele é um título de um banco. Tá? O banco está te oferecendo um título para que você empreste dinheiro para ele e ele te rentabilize sobre a taxa que aquele título te oferece. Aí você tem que ver qual é a taxa que aquele título ali está atrelado, que eu já expliquei anteriormente. Mas o que é um CDB? Um CDB é um certificado de depósito bancário. Então, ele te oferece esse título de um depósito bancário e você, emprestando dinheiro para esse banco, através desse título, ele vai te prometer ali uma rentabilidade com um prazo específico. E aí você tem ali os cálculos que você pode simular. Você vai ter uma aula aqui sobre simulações de investimento e ter uma noção de qual é o valor que vai rentabilizar o seu investimento e decidir se vale a pena ou se não vale a pena naquele momento investir naquele investimento específico, tudo bem? E um RDB, qual que é a diferença dele para um CDB? Um RDB, ele é um recibo de depósito bancário. Normalmente ele está sendo oferecido por uma instituição financeira. Pegando um exemplo prático, um CDB, ele é oferecido por bancos, por bancões, por exemplo, um Itaú, um Santander, um Bradesco, né, um Banco do Brasil, são bancões. É um banco, na verdade. E um RDB, ele é oferecido por uma instituição financeira, por exemplo, um Nubank da vida. O Nubank ele não é um banco, apesar de muita gente acreditar que ele é um banco. Ele não é um banco, ele é uma instituição financeira. Então, ele oferece recibos de depósitos bancários, tá bom? E aí, você investe nessa instituição financeira também com as mesmas características de um CDB, taxa e rentabilidade, mas através de um recibo e não de um certificado, tá bom? É uma pequena diferença, mas é importante você entender. E o RDC é um recibo de depósito de cooperativo, que é oferecido por cooperativas, como um Sicoob, por exemplo. Um Sicoob, ele não é tem uma característica de banco, mas ele é uma cooperativa, tá? Então ele oferece recibos de depósito cooperativo. Então é importante você entender isso para que você saiba exatamente em que lugar você está investindo o seu dinheiro, tá? E um LCI e um LCA, eles são títulos também oferecidos por bancos, por bancões, que você vai encontrar através de uma letra de crédito de agronegócio, um LCA, e uma letra de crédito, de crédito imobiliário. O que significa esse título na prática? É um dinheiro que o banco, ao oferecer esse título, ele vai utilizar
para fomentar esse cenário de agronegócio ou o setor, na verdade, né, de agronegócio ou setor imobiliário. O que muda para você, investidor? Nada. O seu acordo, na hora que você investe, é com o banco. O banco só vai deixar esse dinheiro reservado para investir nesse setor especificamente. Então, qualquer produtor de agronegócio que queira pegar um empréstimo, ele vai estar utilizando esse dinheiro específico. Então, como o governo, né, o país, ele quer fomentar esses setores, tanto o imobiliário como o agronegócio, eles incentivam você a investir nesse tipo de título, isentando ele de imposto de renda. Por isso que a gente acha que o LC e o LC, a gente acredita que o LC e o LCA são tão interessantes porque eles são isentos de pagar imposto de renda na rentabilidade do seu investimento. Então, quando você vai receber a rentabilidade, você não precisa pagar tributação, ele não cobra tributação, como um CDB, por exemplo, cobra. E é legal ou não é legal investir? É sim, porque você está ali tendo uma rentabilidade que não precisa ser tributada de imposto de renda, né? Pelo menos até o momento, e isso fomenta esse setor de estar sempre sendo movimentado, tá bom? Isso é uma estratégia que o banco, o governo, de uma forma geral, utiliza, que funciona muito bem, tá? Mas você, investidor, tem essa opção. E aqui algumas siglas que são extremamente importantes de você entender. FGC, já deve ter ouvido por aí, tipo, o seu dinheiro vai ser protegido por o seguro FGC e por aí vai. Então, o que significa o FGC? O FGC ele é um fundo garantidor de crédito, tá? Que ele vai proteger, né? É um seguro que vai proteger o seu dinheiro num valor de até 250 mil por CPF ou por instituição. Como que funciona isso na prática? Você tem lá 250 mil. Você pode investir 250 mil no Itaú, 250 mil num RDB do Nubank, você pode investir mais 250 mil no Banco do Brasil, mais 250 mil no Santander. Então você tem 4 instituições que você pode investir até, no caso aí vai dar 1 milhão, tá? Então você tem aqui o seu dinheiro, é uma garantia de que se der algum problema com aquele banco ou com aquela instituição, você vai ser ressarcido até 250 mil. E aqui uma sugestão para que você tenha junto com você quando você for investir. Nunca invista 250 mil, tá, na instituição, porque você não pode ignorar que esse dinheiro vai rentabilizar. E na medida que ele rentabiliza, ele passa do valor de 250 mil. Então, se acontecer alguma coisa com aquele banco, com aquela instituição, com aquele emissor, no caso, você vai ser ressarcido até 250 mil que está lá. Tudo bem? Então, você precisa ter essa visão de que, se for investir, invista menos do que 250 mil em cada lugar, para que você possa se beneficiar dos juros, mas mesmo assim estar protegido com o seu dinheiro, se aquele título, né, o título tiver o FGC como garantia, tá? Você consegue acessar isso na aula prática, eu vou te explicar onde você encontra, se esse título tem, se esse título não tem, tá? Mas tenha ciência disso. O FDC é o mesmo fundo garantidor, só que para cooperativa. O que você tem que entender? Se você, por exemplo, tiver problema com o investimento, quem vai ressarcir não é você, não é o banco, tá? Porque se acontecer alguma coisa com a instituição, quem vai ressarcir você desse dia não é o banco, é o Fundo Garantidor de Crédito, que é uma empresa privada criada justamente para essa proteção, tá bom? Então, passando aqui para o próximo, liquidez. O que é liquidez? Liquidez é o quanto tempo você irá conseguir retirar o seu dinheiro, transformar aquele investimento em dinheiro para que você possa usar. Pegando um exemplo que eu gosto de dar, é o exemplo da poupança. Mesmo que o seu dinheiro esteja lá parado na poupança, você pode usar o que você quer, você não usa ele direto da poupança. Você tem que trazer ele para a conta corrente, né, que é aquele lugar ali, que você usar aquele dinheiro ali através da conta corrente. Aqui é a liquidez, a velocidade que você consegue pegar esse dinheiro de volta é chamado de liquidez, tá? Por isso que a gente ouve falar de liquidez diária, liquidez imediata. E aí aqui a gente tem alguns formatos. Ela pode ser D+1 ou D+30, né? O que significa isso? Na hora que eu pedir esse dinheiro de volta, ele vai demorar um dia útil para cair na minha conta, tá bom? Então, na verdade,
Quando eu peço o dinheiro de volta, ele demora um dia útil. Ou seja, se eu pedir esse dinheiro, resgatar esse dinheiro na sexta-feira, ele só vai cair na minha conta corrente na segunda-feira, porque sábado e domingo não é considerado um dia útil. Se tiver feriado no meio do caminho, a mesma coisa. Se for de mais 30, você vai resgatar o dinheiro depois de 30 dias úteis, ele vai cair na sua conta, tá bom? Então a gente tem essas duas possibilidades. E rentabilidade? Aqui é uma coisa que é importante você entender agora para que você faça o cálculo exato de quanto rendeu o seu dinheiro. A rentabilidade ela é a taxa de juros que será pago sobre o investimento que você fez, tá bom? Só que existem duas rentabilidades, a rentabilidade bruta e a rentabilidade líquida. O que significa isso? Quando você vai num banco e vê lá a rentabilidade, o valor de rentabilidade, a porcentagem que você vai render lá, aquilo ali é de rentabilidade bruta. Eles não te mostram a rentabilidade líquida, que já é a rentabilidade, seu dinheiro rendido, descontado ali, por exemplo, o imposto de renda, tá bom? Então aquilo é rentabilidade bruta. O que é a rentabilidade líquida? É o percentual investido menos o imposto de renda. Então vamos lá, rentabilidade bruta é o valor que as empresas te oferecem, né? O banco e por aí vai. Você vai ter lá 80% ou 100% da taxa CDI, rentabilidade bruta. Só que quando você tem o desconto da rentabilidade ali, rendeu o seu dinheiro, o imposto de renda foi descontado, aí você tem a rentabilidade líquida. Então, essa aula aqui era o que eu queria te mostrar para que você agora entenda quais são essas siglas, o que elas significam, como que eu posso agora olhar para os investimentos de forma mais consciente, com conhecimento, entendendo exatamente o que cada um é e como que eu posso me beneficiar sobre elas, tá bom? Então essa aula aqui foi para você poder desmistificar aí algumas coisas, muitas coisas que eu ouço as pessoas falar, tipo, eu não consigo entender nada disso, não sei como que significa, o que significa Selic. Agora você não tem mais essa desculpa, então é só você agora voltar essa aula, rever esse material que está aqui abaixo para você baixar e ter esse material contigo sempre que você precisar, acessa ele, porque ele vai te ajudar nos próximos passos aqui da nossa mentoria.